eu preciso e quero beber todos os dias. Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida. Paz do Senhor Jesus. Declare, querido. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Ele é manancial de vida. Oh, esse é o nosso Deus. Declare, igreja. Manancial. De onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida. Paz do Senhor, saudade de todos. Suas mãos agora e declare. Minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, manancial. Áudio tá bom? Dá o retorno aí, um irmão, por favor. Tive problemas técnicos aqui de novo. Áudio ok. Obrigado, Ana Paula. Deus abençoe. Paz do Senhor. Só me satisfaço quando estou. Ah, querido, declare. Eu tenho Glória a Deus. sede de ti. Minha alma anseia por ti. De vida tu és. Bom dia, Valdeci. Manancial. Luzia, Kátia, Ana Paula, Henrique, Patrícia, Sueli Lourenço. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti. Bom dia, paz do Senhor. Tu
Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Ele é o nosso Deus. Hebreus capítulo 12. Bem, queridos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não tenho muita alegria, né? São coisas que nós temos que fazer, temos que participar. Claro que a alegria de transmitir a palavra, ela sempre é viva, sempre é real, mas são dias muito complicados, muito difíceis. O coração bate mais forte, né? Sobretudo por pensar nos irmãos que já não estavam muito firmes, né? Espiritualmente. Um período como esse, se não houver uma participação, um envolvimento, ele pode ser fatal. Um período como esse pode ser trágico, né? Para algumas pessoas que não buscam, que não estão firmes, elas podem de fato ficar pelo meio do caminho. Quando isso acabar, se é que vai acabar, né? Então é importante termos em mente duas coisas antes de continuar falando sobre a vida das pessoas nesse período. Esse inimigo, ele é invisível, e essa prova, essa batalha que nós estamos vivendo, ela não tem data de término. Ainda que abra a igreja, funcione aí com máscara, né, como alguns estão propondo, isso não é o final da batalha. Isso não é a batalha vencida. A batalha vencida é a cura ou a erradicação desse vírus, dessa enfermidade. Então é muito importante olharmos para essa situação sobre essa ótica. Então não adianta liberar para abrir igreja se os idosos não vão poder vir, não deverão estar vindo. Os que têm doenças pré-existentes dentro dos trâmites desse Covid-19 aí também não vão poder vir. Os irmãos que vão ficar temerosos também não vão poder vir. Enfim, vai acontecer como está acontecendo com algumas igrejas que estão abrindo, né? Só estão abrindo. O povo não comparece em massa, né? Na sua totalidade. O povo não comparece nem a metade, nem um terço, porque há um risco real. Então vamos estar orando. É uma tristeza muito grande não ter a comunhão. A comunhão é uma arma, a comunhão ela é fundamental, ela é ideal, a comunhão é necessária, a comunhão, viver juntos é uma das armas da igreja. Tanto é que um dos trabalhos que o inimigo tem é desfazer essa união, dissolver essa amizade, esse companheirismo, esse suportar uns aos outros, né? Isso significa comunhão também. Então eu tenho me preocupado com alguns irmãos pelo mundo todo, né? Não, principalmente os que eu conheço, os que são os que congregam conosco, já não estava muito firme. Como é que vai ficar depois disso? Então isso requer a nossa oração, isso requer a comunhão que foi proposta no nosso grupo. Então parece que é uma dinâmica, uma brincadeira. Isso não é brincadeira, é algo muito sério,
algo que nós temos que fazer, temos que nos envolver, temos que participar. Portanto, esteja aí ligando para os irmãos. Você não vai ligar só para orar, só para dar uma palavra, você vai ligar para reforçar a comunhão, bater um papo, como é que está o trabalho, como é que está a família, os filhos estão bem, ok? Então, uma das leis do reino de Deus, e a segunda maior lei, é fazer com os outros o que gostaria que fizesse com você mesmo. Então faça isso, amém? E na outra segunda-feira vamos estar abrindo e participando, relatando a nossa participação nessa proposta aí para toda a igreja, amém? Queridos, Hebreus capítulo 12, seria bom, algumas coisas seriam muito bom. Agora, a reverência, né? Agora é a palavra, o culto ele é uma outra coisa, né? Então a palavra é uma parte do culto. O culto ele é público, né? Isso é o povo reunido, os músicos reunidos, isso é o culto. Nesse momento é só a palavra, ou seja, parte do culto, uma parte muito importante, que não pode ficar de fora, mas é a parte do culto. Então não é aqui o culto, é a palavra, que é parte do culto. Então eu gostaria que você participasse, descanse aí o teu celular em algum lugar. O celular em mãos, eles são sempre tentados a ficar mexendo, mudando, ver qual é a mensagem, ver o e-mail, ver o Instagram, ver o outro Face, e assim é. Então vamos, Hebreus capítulo 12. Eu vou ler aqui todo o capítulo. Gostaria que você acompanhasse aí na sua casa. Você tem uma Bíblia? Então essa é a oportunidade de estarmos lendo a palavra de Deus juntos, amém? Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo,
segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e tremo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Versículo 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Oremos. Amado Deus, bendito e eterno Pai, Pai das luzes, Pai de graça, Pai das misericórdias, reunimos-nos aqui para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, para Te render graças. Que o Senhor transmita com a devida eficácia esta palavra para cada mente, para cada coração, fazendo com que resplandeça a luz do Evangelho. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos em Hebreus 12, vamos dar continuidade e terminar hoje esse capítulo
Se não me engano, trabalhamos ele em 3 vezes aproximadamente. 3 etapas, eu acho que foi isso. E temos a proposta de concluir hoje esse capítulo, para que, se possível for, se Deus quiser, possamos trabalhar juntos capítulo 13 no próximo domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Márcio Henrique, pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Viegas, aqui na rua Mucuripe, número 14. Estamos aqui engrandecendo o nome do Senhor, pregando o Evangelho da verdade e colaborando com os irmãos em Cristo no crescimento na graça e no conhecimento. Então, mais uma vez, um breve relato do que está acontecendo aqui. A carta aos Hebreus é uma carta de um autor anônimo, voltada para um povo recém-convertido, saindo do judaísmo e entrando no cristianismo. Então, algumas práticas ainda eram bem-vindas, outras não precisavam mais existir entre eles. Mas o fato é, por esse grupo de irmãos saírem de uma religião que era uma religião nacional, ser judeu, ser de Jerusalém, ser de Israel, então era algo assim, né? E migrar para o cristianismo foi motivo deles serem perseguidos. Então, o capítulo 11, o autor fala de fé, porque eles estavam desanimando, estavam esmorecendo. Eles não queriam passar o que estavam passando. Eles imaginavam que ser cristão não era passar nada daquilo que eles estavam passando. Eles imaginavam que ser cristão era viver como que numa bolha, né? Dentro de uma proteção divina, que ninguém te toca, ninguém te ameaça, ninguém te maltrata, ninguém te faz nenhum tipo de mal. Aparentemente era isso que eles pensavam, porque ao passar as suas primeiras dificuldades, eles já pensavam em desistir, já pensavam em voltar atrás. Então, não é mostrando que não era nada disso, o autor começa a trabalhar a questão da fé, que eles precisam ter fé. E aí o autor, no capítulo 11, ele aponta para vários personagens bíblicos, sua história, sua trajetória, sua missão, sua fé, sua força, né? Então, alguns é dito assim: da fraqueza tiraram força, derrubaram gigantes. Então, ele relata o que aconteceu com os pais deles, vamos dizer assim, que é assim que a Bíblia chama, né? Aqueles que antecederam eles espiritualmente. E aí ele entra no capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos, trabalhando uma outra ideia, sempre focando em encorajar os ouvintes, os signatários dessa carta original, né? Os primeiros, aos Hebreus. E aí ele fala aqui, do 12, do 1 ao 3, diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livramos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então ele traz uma metáfora de uma maratona, de uma corrida, né? Corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus. E o 3, pensem naquele que suportou tamanha oposição pelos pecadores contra si mesmo.
Então, pense em Jesus, corra com perseverança, olhe para Jesus, persevere na caminhada, não desanime, não volte atrás. Ou seja, ele traz o foco dos hebreus, desses que estavam desanimados, para a história de vida de os seus irmãos do passado, para a história de vida de seu Senhor e seu Salvador, que é Jesus Cristo. Então ele traz isso à baila, ao foco. Olhem para Jesus, olhem para esses que passaram e venceram, não desanime, não vacile, não volte atrás. E ele continua. E no relato do versículo 18 em diante, diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Então, aonde é isso aqui? O 18 está dizendo, ora, vocês não chegaram. Quem é a audiência é a mesma, é o mesmo povo. Os hebreus estavam desanimados. Como que isso foi tratado pelos escritores hebreus? Ele começa agora a falar aqui do versículo 18 em diante, que é onde nós vamos concluir o capítulo 12. Ele começa a focar o seguinte: mais uma vez, os irmãos do passado, aonde os irmãos do passado chegaram, diante da onde eles estavam. Então, um relato do Monte Sinai, um relato do acontecimento quando Moisés sobe o monte para ouvir Deus, e o povo permanece embaixo, ali, próximo ao monte. Não podiam tocar no monte, não podiam nem deixar que um animal tocasse no monte. E o que era transmitido a Moisés, a comunicação de Deus com o povo, e o que acontecia no momento da comunicação de Deus com Moisés, é relatado aqui. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável, está falando do monte, e ao palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse mais dito nada. Queridos, em primeiro lugar, a santidade de Deus, ela é incompatível com a vida humana. Aqui o povo pediu para que não fosse lhes dito mais nada. Eles estavam nervosos, apavorados com o que estava acontecendo no Monte Sinai. Relâmpagos, o monte fumegava, tudo estremecia à volta, e Moisés lá no meio. Então eles entendendo que o que estava acontecendo não era nada do acaso, era Deus se manifestando a Moisés, era Deus se manifestando a eles, apesar de eles não estarem ouvindo nitidamente a voz de Deus, mas eles entendiam perfeitamente pelo Espírito de Deus que aquilo vinha de Deus. E o que eles sentiam? O que eles sentiram naquele momento? Versículo 19, o final do versículo 19 diz assim: pediram que não lhes fosse dito mais nada. Eles ficaram com muito pavor, muito medo. Eles ficaram com a sensação de que iam morrer, com a sensação de que não sobreviveriam durante e muito menos após aquele diálogo, aquela conversa. Então eles pediram para não falar mais, nós não queremos ouvir mais. Então mostra aqui que a santidade de Deus é incompatível com a santidade humana. Ficar diante de Deus é algo que nos faz nos enxergar pequeno, é algo que faz nos enxergar limitados, nos faz enxergar a nós mesmos pecadores. Você lembra o que Paulo falou a respeito de pecado? Ele diz que ele era o maior dos pecadores.
Bom, de todos os pecadores que existem, quantos pecadores existem? O mundo todo é pecador. E Paulo sabia disso, pois ele ensina parte dessa doutrina aos romanos e em outras suas epístolas também. Então, mesmo sabendo que o mundo todo é pecador, Paulo não se coloca como um inocente, Paulo não se coloca como aquele que não precisa passar por provações, aquele que não precisa passar por dificuldades, ele se coloca como o maior dos pecadores. Então, essa é a tendência. Como você se aproxima de Deus, você começa a enxergar as suas falhas, você começa a enxergar as suas debilidades, você começa a enxergar o quanto você é dependente, o quanto que você, sem Deus, está perdido. E aí, isso tira de nós, como tirou de Paulo, expressões parecidas como essa de Paulo: eu sou o maior dos pecadores. Ele diz: miserável homem que sou. Então são coisas que nos dias de hoje seria muito difícil sair dos nossos próprios lábios, não é isso? Falando de nós mesmos, que nós somos o maior dos pecadores, porque nós sempre achamos que tem alguém maior do que nós. Que nós somos um miserável, nós sempre nos achamos muito e muito abençoados. Não há miserabilidade nenhuma em nós. Mas é claro que Paulo estava falando aqui principalmente do espiritual. Então a tendência é essa: ao se aproximar de Deus, a tendência natural é tentar recuar um pouco, porque enxergamos o quanto somos fracos e a possibilidade de sermos consumidos, sermos mortos, sermos aniquilados por Deus. Tamanhos são os nossos pecados. E aqui está no 19, eles falaram, pediram que não lhes fosse dito mais nada. Então o escritor aos Hebreus está relatando aos Hebreus que estavam desanimados, pensando em parar, sobre o que aconteceu no passado. Ele está dizendo para eles o seguinte, vou parafrasear: vocês ainda não chegaram onde vocês têm que chegar. Não é momento de parar. Aqui o 18, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável. Vocês não chegaram diante de Deus ainda de fato, de verdade, plenamente, completamente. Ou seja, os escritores hebreus e Deus está nos dizendo também nessa manhã o seguinte: ainda nos resta uma longa estrada pela frente. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de baixar a guarda, não é momento de recuar. Nós estamos em um processo, irmãos. É muito importante relembrar disso, de santificação. Alguns de nós não imaginamos isso, não imaginamos assim. Nós estamos vivendo um processo, todo aquele que entregou a sua vida a Cristo está vivendo um processo de santificação. É um aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de se relacionar com Deus, na nossa maneira de se relacionar com o próximo, na nossa maneira de lidar com a palavra, com as coisas santas, com as coisas sagradas, com a vida piedosa, né? E Deus força de diversas maneiras esse processo de santificação em nós, mexendo no nosso emocional, trabalhando o nosso caráter, mexendo no nosso íntimo. Ou seja, Deus não nos adquiriu, Deus não nos comprou, não somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, não somos? Eu sou de Deus, não falamos isso? Então, porque Ele nos comprou, agora Ele vai fazer disso que é dele o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser e através de quem Ele quiser, para que alcancemos o que Ele pretende. Então, se eu tenho que mudar em algumas coisas, em algumas áreas da minha vida, e algumas áreas que eu nem percebi e identifiquei ainda, Deus olha e vê que eu tenho que mudar, meu irmão, minha irmã, Ele vai começar a trabalhar em nossas vidas de maneira que eu mude.
de maneira que você mude, de maneira que você seja transformado, de que a cada dia você transpareça a imagem de Cristo. Se parecer com Cristo não é exigir que as pessoas se pareçam com Cristo também. É você se parecer com Cristo. É você reagir como Cristo reagiria, falar como Cristo falaria, cuidar das pessoas como Cristo cuidaria, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, às vezes isso foge do nosso raciocínio e entendemos que o que estamos passando e vivendo é o nosso fim, é a nossa trajetória final. Ou pior, entendemos que o que estamos vivendo, de tão amargo que estamos passando, Deus não está nem vendo o que eu estou passando e eu tenho que tomar alguma providência para não passar o que eu estou passando. Eu tenho que tomar alguma providência para que as pessoas não façam comigo o que elas estão fazendo. Porque Deus está vendo e não faz nada, então eu tenho que fazer alguma coisa. Paulo vai tratar, deixa eu ver se eu alcanço aqui. Tem um texto aqui que eu quero citar e abrir com os irmãos. Deixe-me encontrá-lo aqui rapidamente. Eu vou citá-lo, eu não estou aqui encontrando no momento. Tem pessoas batendo aqui no portão e tira um pouco a minha concentração, os irmãos me perdoem. Sim, Paulo disse assim: não vos pude falar como a espirituais, como adultos, amadurecidos na fé, mas como a carnais, como a meninos. Então Paulo faz essa comparação que eu quero trazer isso ao entendimento dos irmãos nessa manhã. Você que está me assistindo, você que vai me assistir também no YouTube, depois esse vídeo vai ser passado direto para o YouTube. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Tem a ver com esse texto aqui, tem a ver com o que os hebreus estão passando. Presta atenção. Paulo, eu não pude falar a vocês como a espirituais, como a adultos, mas como a meninos, como a carnais. Assim que nascemos de Jesus, nascemos da água do Espírito, nascemos com um perfil espiritual pequeno. Somos meninos e necessitamos de não só amadurecer, mas crescer na fé, desenvolver. E o que diz que somos meninos ou não, olhando para Coríntios, não são os dons. Em Coríntios tinham muitos dons, não é isso? Muitos sinais do Espírito entre eles. Isso não provava que eles eram maduros, que eles eram crescidos na fé, crescidos espiritualmente. Pelo contrário, eles tiveram que ouvir do próprio apóstolo Paulo que eles eram muito meninos, que eles precisavam amadurecer ainda muito, crescer, entender o que é o reino de Deus, entender como funciona. Veja que não é uma coisa, na maioria das vezes, autoperceptível. Não é uma coisa que você consegue olhar para você mesmo e entender que você ainda tem que amadurecer muito na fé, que você ainda tem que amadurecer muito na sua caminhada cristã. É claro que as tuas atitudes, elas vão demonstrar isso. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, a sua caminhada, a sua jornada, vai dar para enxergar que você ainda é muito pequeno. Não estou falando de fé para alcançar alguma coisa. Pequeno na fé no que tange a sua cristandade. Ser cristão. Então, às vezes a pessoa amadurece com pouco tempo de cristão. Então, ela suporta uma série de coisas de uma maneira diferente de outras pessoas que não conseguem suportar, só pensam em largar, só pensam em deixar, fazem pirraça,
voltam atrás, não querem falar mais com quem quer que seja, porque às vezes, meus irmãos, Deus usa uma pessoa ou algumas pessoas para nos fazer crescer na fé, provocando em nós sentimentos que nós não nos agradamos, provocando em nós sentimentos dos quais a nossa reação vai dizer se estamos crescendo ou não. Aqui estão os hebreus sendo perseguidos. Então não tem muito detalhe do que é essa perseguição. O que sabemos era coisa que faziam eles desanimar, faziam eles pensarem: olha, eu vou parar, eu vou voltar atrás, eu não quero insistir, eu não quero dar continuidade, eu vou voltar a ser o que eu era antes. E aí essa carta veio para falar com eles: olha, não é assim não. Olhe para os irmãos do passado, olhe para Jesus. Como é que diz aqui? Hebreus 12:3. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Então, em quem eu tenho que pensar? Em Jesus. E quem eu tenho que pensar? Se de fato eu estou amadurecendo, eu estou crescendo na fé, eu estou amadurecendo, eu estou deixando as coisas de menino, as coisas do passado, as coisas do velho homem, eu estou conseguindo deixar isso para trás, aquela coisa rancorosa, sabe, aquele espírito de vingança, que vai ver só, vai me pagar. Agora eu vou mudar com essa pessoa, agora eu vou mudar, agora vai ver, vai pagar tintim por tintim. Será que Jesus reagiria assim? Então não seria exagero meu, e não é, dizer que isso são coisas de meninos espirituais. São pessoas que não conseguem enxergar, apesar de crer que Deus é soberano, eles não conseguem enxergar a soberania de Deus em tudo que Ele passa. Algumas pessoas só veem soberania de Deus nas vitórias que Ele recebe. E aí eles vão para a rede social e eles dizem: Deus é fiel. É fiel? É. Olha a porta que abriu. Olha a vitória que eu recebi. Olha que bênção, Deus é fiel. Sim, Deus também é fiel quando eu estou sendo provado. Deus também é fiel quando todas as portas estão fechadas. Deus também é fiel quando parece que todos estão contra mim. Deus também é fiel. Mas o imaturo, ele não vai enxergar assim. O imaturo, ele pensa que as coisas têm que ir tudo bem com ele. Aliás, o imaturo, ele pensa que ele tem que também ter alguns tapinhas nas costas de vez em quando. Muito bem, muito bem, muito bem, você está indo bem, muito bem, muito bem. Ser maduro, meus irmãos, é entender que, entre outras coisas, né, que você está fazendo o que é bíblico. E ainda que ninguém bata nas suas costas, te dê os parabéns, você está indo na direção certa. Ser maduro, espiritualmente falando, é saber que Deus tem todo o controle e domínio da minha vida. É saber, ser maduro, é entender que aonde eu estou, a igreja que eu estou, foi, né, se eu orei para estar, se eu estou ali, entendo que é da vontade de Deus. A palavra que sair do altar dessa igreja é a palavra que vai regar e conduzir a minha vida. Ser maduro é entender que enquanto eu estiver vivo eu serei provado, eu serei testado, eu serei avaliado, porque eu estou em um processo de santificação. Ele diz algo aqui, no versículo 14, Hebreus 12:14. Preste atenção que foi dito a essas pessoas que estavam pensando em desanimar, é uma palavra que serve para nós. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com algumas pessoas. Procure viver em paz só com quem te bajula,
Procure viver em paz só com quem te agrada. Não é isso que está aqui, não. Procure viver em paz com todos, com aqueles que te perseguem, com aqueles que querem teu mal, com aqueles que é quase impossível viver em paz com eles. Com esses também. Veja bem, viver em paz não é ir lá tocar a campainha, dar um abraço, me chamar para sentar à sua mesa, jantar, almoçar. Viver em paz é viver bem, Deus. Coração limpo. Porque só os limpos de coração verão quem? A Deus. Então o escritor aos Hebreus não ignora a dificuldade que é viver em paz com aqueles que nos perseguem, que estão sendo um instrumento nas mãos de Deus para nos fazer crescer e amadurecer. Ele reconhece, isso não é fácil. Por isso a expressão aqui, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. De repente a sua versão é um pouco diferente. Mas essa versão aqui diz assim: procurem viver em paz. Amém? ICNV Viegas, vamos entrar aí. Já comecei ontem mesmo, ligar para alguns irmãos e vamos entrar a semana fazendo isso, meditando em Tiago. Mas procurem viver em paz. As pessoas ao olhar para nós, elas têm que ver, sabe o quê? Paz. Apesar de serem as pessoas que estão tentando tirar a nossa paz, ao olhar para nós, elas têm que ver paz. Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor? Paz do Senhor. Amém? Porque é longa a caminhada. A jornada é longa. Então, sem paz com todos, sem santificação, dificilmente vamos ver o Senhor. Aqui está dizendo que ninguém verá. Ninguém vai ver. Versículo 21, Hebreus 12, 21. Perdão, Hebreus 12, 20, depois o 21. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então ele está falando lá do Êxodo. A peregrinação, o povo com Moisés. Moisés subiu. Foi dito a ele, se um animal tocar o monte, será morto. Então, se um animal tocar, vai ser morto, o que será de mim? Por isso eles falaram aqui no final do 19. Eles pediram que não lhes fosse dito mais nada. Eu não quero nem ouvir mais nada. Porque a santidade de Deus é incompatível com a santidade humana. Versículo 21. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Tem um louvor que é lindo, que diz, mas só para ter uma ideia, meu maior prazer está em tua... Aí o refrão: derrama a tua glória. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele entende que nós estamos cantando, entende a nossa ignorância. O que Moisés viu aqui foi a glória de Deus. E por ser homem, por ser um mortal ainda que com muita intimidade com Deus, ele disse assim no 21. Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Esse negócio de eu vi Deus falou comigo, então temos que ter muito cuidado com isso. Deus tem os seus mensageiros. Então Deus, olha só, Ele escolhe uma multidão como filhos. No meio dessa multidão Ele pega alguns. Ele vai escolher para liderar esses filhos. São os pastores. São os que detêm o ministério da palavra. São os que detêm o talento e a vocação de conduzir pessoas. Então, esta é uma das principais maneiras que Deus fala ao seu povo. Fala com a Bíblia aberta? Sim, mas fala através de um pastor, fala através de um profeta,
fala através do púlpito, fala através da pregação, do ensino. Amém? Então, esse negócio que eu estive com Deus ontem, essas coisas, temos que ter todo cuidado, porque as nossas visões, elas passam pela nossa teologia. As nossas visões passam pelo discernimento bíblico que nós temos. E às vezes transmitimos uma ideia errada do que aconteceu conosco. Mas vamos em frente. Versículo 22, Hebreus 12, 22 diz assim, o 21 termina dizendo que ele está apavorado e trêmulo. O 22, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos, arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Chegamos aqui no meio da mensagem. O versículo 25 ele é importantíssimo. Eu até sugiro que você que pode aí, de repente está até com a Bíblia eletrônica, que você marque o versículo 25. Que você grife aí com a caneta o versículo 25 na sua Bíblia. Uma sugestão pastoral. O versículo 25 começa dizendo o seguinte: tenham cuidado. Tenham cuidado. E não se recusem a ouvir aquele que fala. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse período de pandemia, nesse período no qual estamos afastados da congregação, da comunhão, da coinonia dos santos, tenham cuidado. Nesse período que estamos em casa, quem sabe dispensado pelo serviço ou desempregado porque o serviço parou, fechou tudo. Esse é um caso parecido com o meu. No momento eu estou como taxista, mas aonde que tem, né? Além do risco de ser contaminado, aonde que tem pessoas para carregar? É extremamente difícil. Tenham cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com o seu espiritual. Tome cuidado com quem você conversa. Tome cuidado. Esse não é um período, eu falei isso em muitas outras lives atrás, eu vou repetindo, né? A pandemia não é férias. Esse acontecimento que nenhum guru de 2019 para 2020 apareceu para falar, é isso? Apareceu alguém nos canais de televisão? 2020 vai ser como? Vai ter uma grande peste que vai parar o mundo todo. Ninguém apareceu para falar. Os pseudos profetas, que aliás estão em crise de abstinência, tomem cuidado, né? Porque algumas portas se fecharam, eles estão agora na rede social, mandando trancar a casa, dizendo que o demônio vai comer a porta, dizendo que a gente tem que comprar vela, esse monte de palhaçada, pseudos profetas, falsos profetas, estão em crise de abstinência, não tem ninguém mais para ir falar, estão indo para a rede social e as pessoas estão acreditando nisso e multiplicando essas mensagens. Tomem cuidado, não multiplique.
Não multiplique mensagens aterrorizantes, assustadoras, que vão trazer pavor, pânico, loucura. Trágico e cômico são essas mensagens. Tomem cuidado. Então, Deus permitiu isso tudo, meu irmão, minha irmã, para nós nos aproximarmos mais dele. É como se ele abrisse uma porta. É como se ele desse uma outra oportunidade. Mais uma oportunidade. É como se ele estivesse dando mais uma chance. É como se ele estivesse dizendo, como a passagem das virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. É como se fosse aquele período ali antes do noivo chegar. Que acabou o azeite. É como se estivesse dizendo, vá comprar azeite. Vá buscar azeite, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você buscar, ainda dá tempo de você estar junto, ainda dá tempo de você subir, ainda dá tempo de você estar no céu, ainda dá tempo de você ser contado com os santos. Versículo 25, ele é muito, muito sério, muito, muito importante. Ele diz, tomem cuidado, ele diz mais o que? Não se recusem a ouvir aquele que fala. Não se recusem a ouvir aquele que fala. Dentro do contexto, aquele que fala é quem? É Deus. Deus está falando, Deus está transmitindo a mensagem. Deus está dando um recado, Deus está conversando com o seu povo. E nesse período, né, onde os que saíram da igreja, eles estão todos iguais agora, está todo mundo a mesma coisa, porque está todo mundo sem igreja. Claro que as pessoas têm uma igreja onde elas estão ouvindo a palavra de Deus, mas está todo mundo em casa, meus irmãos. Então agora é uma oportunidade, quando isso acabar, se é que vai acabar, mas vamos pensar que vai acabar. Quando isso acabar, quando as pessoas regressarem para a igreja, esses que estão fora da igreja, se juntem com esses e venham juntos. Se juntem na adoração, se juntem na congregação, porque ainda dá tempo. Por quê? Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, pois, aí ele dá um exemplo, pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Então, aquele que fala é aquele que do céu nos adverte, ok? Então está dentro do contexto aqui. Não é aquele que fala, não é qualquer um que aparece. É qualquer um que tem um recado. Eu tenho um recado de Deus para te dar. Eu tenho algo de Deus para entregar a você. Não está falando disso. O 25 termina dizendo que é aquele que dos céus nos adverte. E ele diz também que nós não vamos escapar. Ninguém vai escapar se desviar daquele que dos céus o adverte. Se desviar, escapa, pastor? Não vai escapar. Porque o Hebreus 12, 25 está falando isso. Então isso é preocupante para aqueles que dizem sorrindo que está desviado. Estou desviado. Estou por aí, pastor. Estou pensando. Pastor, eu estou orando. Eu vou ver qualquer dia desse, eu resolvo. Versículo 25. Se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, não escaparemos. Não vai escapar. Então não é porque eu estou em casa que eu vou relaxar. Por isso, ICNV Viegas, oramos 3 vezes ao dia. Pelo menos temos essa proposta, né? Deixa eu me corrigir aqui. Porque quem é rebelde não vai orar 3 vezes ao dia, irmão. Quem é o rebelde? É aquele que sabe que tem uma ordem para ele e ele não cumpre. É o que sabe que ele está chamado a fazer alguma coisa e ele não faz. É rebeldia. Se rebelar. Então oramos 3 vezes ao dia, estamos meditando na Epístola de Tiago, fizemos a nossa mini vigília e vamos agora viver a nossa comunhão uns com os outros, ligando,
dando, quem sabe aí agora, aniversário de alguém, dando os parabéns, vivendo a comunhão, compartilhando essa comunhão. Isso é bíblico. Então, proporcionado aí pela liderança. Inspirada, a liderança inspirada em Deus para fazer tal coisa. Então, queridos, se nos desviarmos dessas coisas, se não tomarmos cuidado e nos recusarmos a ouvir a voz daquele que fala, e nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, nós não vamos escapar. Então, vamos nos atentar para isso. Vamos pensar direitinho em nossas vidas, se estamos seguindo o que o nosso pastor está nos direcionando. E eu cobro o que eu vivo também. Claro que eu posso cobrar o que eu não vivo, porque também serei cobrado mediante a pregação, porque eu não vivo toda a Escritura 24 horas por dia. Então erra aquele que diz que só pode pregar quem vive. Então um pregador será limitado, porque ele vive tudo. Então algumas coisas ele vive durante um determinado tempo, depois ele deixa de viver, será exortado para que volte a viver. Então isso é um equívoco, esse raciocínio é um equívoco. Só pode pregar aquele que vive o que prega. Não, você pode pregar o que não vive, que também você vai ser enquadrado na exortação de viver o que prega. Mas voltando ao que eu estou dizendo, eu sou submisso à minha liderança. Uma palavra aqui principalmente para obreiros, os obreiros da ICNV Viegas. Eu sou submisso à minha liderança. Vocês sabem disso. Eu mostro isso. Eu provo isso. Então eu não sou um rebelde. Então eu cobrarei a submissão de todos ao meu pastoreio, principalmente no ministério. Então eu transmito a vocês o recado, a mensagem, a palavra, não todas, mas aquelas que são possíveis transmitir. A última pregação, o último recado, o último posicionamento. Por que eu estou fazendo isso? Olha como está acontecendo lá, olha como nós vamos fazer. Me submeto, me esforço a obedecer. Isso não é uma honra minha, Deus me capacita a fazer isso. Então todos vocês têm que ser a mesma coisa. Caso contrário, né, aos poucos será, infelizmente, tratado de uma outra maneira. Continuando, versículo 26. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então, deixe-me falar aqui, antes de dar continuidade nessa conclusão, na parte final. Diz aqui o 25, né? Diz lá: não escaparam. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam. Quem são esses aqui do texto que recusaram e não escaparam? O que é que eles ouviram, não atentaram, não seguiram e não escaparam? Então são o povo que não entrou, não tomou posse. Ouviram: eu vou dar terra, mana, leite e mel, sobe lá e vê. Voltaram a falar: não vai dar. Então eles acreditaram contra aquilo que Deus estava dizendo. Então eles preferiram acreditar
no prognóstico deles do que acreditar na palavra de Deus. Eles preferiram acreditar no que eles imaginavam que era do que no que Deus estava dizendo que era, apesar de não estavam vendo nada. Então não escaparam, porque não entraram na terra, não tomaram posse da terra. Agora vamos no 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então, reter a graça de Deus, viver essa graça, compartilhar essa graça, mostrar que tem essa graça. Não recebemos essa graça de Deus em vão, e a prova disso é que vamos viver essa graça e servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então fica aqui algumas perguntas finais dessa mensagem. Você tem servido a Deus de modo agradável? Algumas pessoas, olhem bem para cá, descanse aí o seu aparelho no local. Alguns estão vendo, né, na televisão mais moderna em casa. Deus abençoe, não precisa. Mas no telefone sempre somos tentados a sair. Eu vejo aqui o número oscila muito. Temos servido a Deus de modo agradável? Qual é a confusão que algumas pessoas fazem de servir a Deus e servir aos homens? Então, às vezes, você está servindo, você está atendendo a um pedido de um homem, mas você está servindo a Deus. Mas, às vezes, você está servindo ao homem, que não tem pecado nenhum nisso. Você serviu uma pessoa, você serviu o seu pastor, você servia a um diácono, a um obreiro, você servia a uma obreira, a uma diaconisa, a uma missionária. Problema nenhum nisso. Mas temos que entender a diferença nisso, não que não tenhamos que servir, mas entender a diferença disso. Quando eu estou servindo a Deus, quando eu estou servindo ao homem. Porque tem pessoas que querem, tem pessoas que deixam de fazer para Deus algumas coisas por um aborrecimento que ela entrou com algumas pessoas. Então ela se aborreceu com alguma pessoa dentro do contexto do reino de Deus, e aí ela diz o seguinte: então a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Mas isso que ela vai deixar de fazer, ela está fazendo para Deus e não para a pessoa. Vocês estão entendendo como a coisa é séria, é grave? E ela: não vou fazer mais isso. Mas isso você está fazendo para Deus. Isso acontece muito com as pessoas que saem da igreja. É um exemplo, tá? Entre tantas coisas. Então eu não vou mais porque fulano, beltrano, ciclano fez isso, isso e isso comigo. Mas o culto que você vai é para aquela pessoa? A sua postura com aquela pessoa é o versículo 14. Busque viver em paz com todos. Mas a sua postura para com Deus é adorá-lo na beleza da sua santidade em espírito e verdade, e não abandonar isso em hipótese nenhuma, em momento nenhum da sua vida. Pois nós estamos vivos para adorar a Deus. Para isso vos criei, para a minha glória. Então temos que entender o que significa cada passo disso em nossas vidas. O que você... Tem pessoas aqui, né, estão pretendendo deixar de fazer algumas coisas dentro do reino de Deus. O Espírito me mostra, me revela isso. Você está querendo parar. Eu vou mudar agora, vou ser diferente. Você vai deixar de fazer para quem? Para o homem ou para Deus? Pense nisso. Porque aqui está dizendo que devemos servir a Deus de modo agradável. Isso é agradável? Você vai fazer? Isso é agradável que você tem feito? Não só agradável, mas reverente. Como tem sido a sua reverência diante de Deus? Como tem sido a sua reverência diante daquele que vive e reina? Sua reverência. Porque estamos no período da pandemia, quarentena, não precisamos ter reverência quando vamos ouvir a palavra de Deus através de um aparelho, de um telefone, de um computador, de uma televisão. Posso estar de qualquer jeito. Você conversa na hora da pregação na sua casa, então você não deveria conversar na hora da pregação durante a mensagem transmitida pelo seu pastor dentro da sua casa, através do telefone, através da televisão, através do computador.
O momento da palavra é momento de conversar? Se na igreja não conversamos, do que eu estou falando? Eu estou falando do texto, versículo 28, Hebreus 12, 28. Servir a Deus de modo agradável, com reverência, ser reverente. Silêncio, estamos ouvindo a palavra. Tentar absorver da palavra algo que vai nos curar, nos fortalecer, nos edificar, nos exortar, nos consolar, nos abençoar. Como eu faço isso? Com reverência. Portanto, se tiver alguém querendo conversar com você, faça assim para ela: não converse, estou ouvindo a palavra. Reverência. Então, reverência, o que não é reverência? É eu estar ouvindo a palavra e com a televisão ligada. Eu estar ouvindo a palavra numa roda de conversa. Não, reverência, eu tenho que me sentar, eu tenho que me separar, eu tenho que entender qual é a mensagem de Deus para a minha vida na manhã desse dia. Porque estamos vivendo dias difíceis, diga-se de passagem. Amém, meus irmãos? Você tem servido a Deus de modo agradável, você tem servido a Deus com reverência. Por último, versículo 28 de Hebreus 12, você tem servido a Deus com temor. Que Deus faça crescer temor nos nossos corações. Amém? Que Deus faça crescer, eu quero que faça no meu coração, que cresça no seu coração também, temor. Para falar de Deus, para se referir a Deus, temor quando for ler a palavra, temor quando for orar, temor quando for buscar, temor é algo valiosíssimo aos olhos de Deus. É mais que um respeito, é algo que você se submete, você se retrata, se desculpa, você perdoa. Então, ao servir a Deus, meus irmãos, que venha a ser algo agradável, não aos nossos olhos, entenda, esse agradável é para Ele. Ele tem se agradado de nós, Ele tem se agradado do nosso culto, da nossa reverência, da nossa postura, da nossa adoração, nesses dias. Eu entendo que às vezes a pessoa está deitada, né? Puxa, está vendo deitada, coloca lá o aparelho. Olha, eu entendo, assim, eu não vou, como pastor, exigir como é que você vai ficar aí do outro lado. Não tem como exigir, tem como eu te orientar. Deitado não seria a melhor opção. A não ser que você esteja enfermo, né? Então, sentado, uma reverência. Se arrumar, sentar, ouvir, pegar a direção. Temor. Então que cresça em nosso coração esse entendimento. Estou sendo agradável aos olhos de Deus da maneira como tenho servido. Então você não serve à política, você não serve ao governo. Em primeiro lugar, você serve a Deus. Em primeiro lugar, você é um soldado de Cristo. Você é um soldado do reino de Deus. Em primeiro lugar, você é isso. E como isso tem se desenvolvido na sua vida? De maneira agradável, de maneira reverente, com temor nas palavras, com temor no coração. É isso que o escritor aos Hebreus está falando com as pessoas que estavam pensando em desanimar. Está pensando em desanimar porque está sendo atingido. O que você tem dado de modo agradável, de modo reverente, com temor. Então nós não somos o centro das atenções, meus irmãos. Nesse reino extenso e vasto, onde cada um tem a sua aprovação de acordo com a fé que Deus lhe deu, nós não somos o centro das atenções. O centro da atenção é Cristo. O centro da atenção é o Senhor Jesus. O centro das atenções é aquele que vive e reina, é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja, é aquele que é juiz de vivos e de mortos. Esse é o centro das atenções na igreja, esse é o centro das atenções do reino de Deus, não somos nós. Estamos passando uma provinha aqui, uma provinha ali, estamos perseguindo, o senhor já viu que estão falando de mim? O centro das atenções nesse reino é o Senhor do reino, não somos nós.
E cada um de nós recebe as devidas provações com um propósito, aqui ó, dentro do texto, de ser santificado e aperfeiçoado até que termine essa... deixa eu usar o que o texto diz aqui. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunha, livramos de todo pecado e braço firmemente, corramos com perseverança a carreira, até terminar a nossa carreira. Ó, nós somos como um barro na mão do olheiro. E ele vai dar em nós a forma que ele quiser. E vai usar isso através de outras pessoas. Pessoas que às vezes, meus irmãos, eu sei o que é isso. Elas são como um espinho em nossas vidas. Elas são algo que parece que nos espeta. E nós devemos suportar até o fim, amar, compreender, viver em graça, viver em paz. E entender que não somos perfeitos, estamos num processo de santificação. E quem faz esse processo de santificação em nós é o Espírito Santo que nos comprou, porque somos propriedade sua. Já que ele nos comprou, ele vai fazer as devidas mudanças que ele quer fazer, da maneira que ele quiser fazer. E não somos nós que vamos nos livrar disso por nossa própria força e entendimento, e vai dar tudo bem, porque o versículo 25, o final do versículo 25 de Hebreus 12 diz: se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, não nos escaparemos. Não escaparemos. Não escaparemos. Então não se desvie do que Deus tem para você. Não se desvie do que Deus propôs a você, do que Deus está te chamando para viver. Não se desvie do tratamento que Deus está te dando para te fazer crescer, para te dar posições superiores ministerialmente. Não se desvie. Então não dá, queridos, para a pessoa chegar no reino e já ser promovida. Você tem que passar por provas, e tem que ser aprovado nas provas que você passar, porque se não for aprovado, com esse professor que nós temos, você receberá uma outra prova. E se não for aprovado, com esse professor maravilhoso que nós temos, você vai receber uma outra prova. Olha como ele é gracioso. Ele não nos reprova e nos manda embora. Ele fica nos provando a todo momento, até que sejamos aprovados. E o que pensam algumas pessoas, e o que pensam alguns irmãos, pensam como esses hebreus aqui. Eu vou parar. Não dá, para mim não dá mais não, pastor. Está muito difícil, está muito, olha, eu não estou aguentando, estou sendo perseguido. Eu sei o que é ser perseguido também, irmãos. Sirva a Deus de modo agradável aos olhos dele, sirva a Deus com reverência. Versículo 28 de Hebreus 12, sirva a Deus com temor. Sabe por quê? Sabe por quê? Versículo 29 eu concluo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, muitos dizem que ele é só amor, não é isso? Eu gosto de um louvor, se eu não me engano, Marco Antônio ou Marco Aurélio, que ele diz assim no louvor: pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Amém? Deus é bom, Deus é amor, mas o escritor aos Hebreus, ele termina com amor, dizendo à sua audiência que o nosso Deus também é também é fogo consumidor. Pense comigo nesses minutos finais, um fogo que consome. Pense aí,
você, no seu lugar aí, um fogo que consome. Você é capaz de levar isso ao teu entendimento? Claro que é. Um fogo consumidor. O que um fogo poupa? Quando o fogo surge, o que é poupado pelo fogo? Nada. Irmão, Deus é muito bom, Deus é amor, mas no dia dele fazer justiça, não há quem escape das suas mãos. Esse mesmo escritor ele vai dizer, capítulos anteriores, assim: olha, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Nosso Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então não tente negociar a tua fidelidade, teu compromisso, teu envolvimento, a sua piedade, a sua graça, a sua vida com Deus. Não tente negociar para prevalecer do seu jeito. Não tente fazer um acordo com Deus, como fazem os nossos patrões, não é isso? Quem aqui, alguns já foi empregado aí, sabe o que é que o pastor está falando? Você é empregado, bota na justiça, você ganha, e aí diz lá, olha, tem um acordo aqui. Acordo não, tem uma proposta que é só dele. Ele tem uma proposta para te fazer, ele chama de acordo. E vai ser do jeito que ele está propondo, porque ele não vai fazer de outro jeito. Para que aquilo não avance, para que encerre ali aquela pauta na justiça, não é isso? E aí às vezes estamos sem dinheiro, temos que nos submeter ao que ele está propondo, com o nome de acordo, né? Com o nome de algo que parece que eu concordo de um lado e ele concorda do outro. Não é só ele que está concordando do lado de lá. Às vezes nós queremos fazer isso com Deus, você sabia? Todos nós somos assim. Nós queremos tocar a nossa carreira que ele nos propôs, dentro de uma proposta que nós estamos fazendo por ele. Eu vou servir a Deus assim. Eu sou de Jesus, mas eu vou ser de Jesus assim, pastor. Desse jeito aqui. Deus, eu vou fazer assim. E eu sei que o Senhor me entende. Não. A maneira que Deus entende é a maneira que está na palavra. A maneira que Ele entende é a maneira como está na Escritura. Porque Ele determinou que assim fosse. Então não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito que está nas Escrituras. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que ser do jeito que está nas Escrituras. Então tome cuidado com esse fogo consumidor, porque para que ele não nos consuma, que venhamos usar da parte de Deus e se beneficiar das coisas boas, das coisas que nos abençoam, das coisas que das suas correções, das suas exortações, das suas provações, que venhamos discernir o que Deus está tentando e está fazendo em nossas vidas. Tentando porque às vezes nós somos a maior pedra, né? E Ele recomeça e recomeça e recomeça. O que Ele está querendo fazer na minha vida nesse período? Será que isso tudo que está acontecendo é para que eu me afaste, esfrie, eu abandone tudo? Com certeza não. Então que venhamos tirar proveito desse momento. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queria deixar um abraço, deixa aí, eu não vi todos que estão. A paz do Senhor para todos vocês, Deus abençoe tu e tua casa. Amém? Maria do Carmo, Sueli Lourenço, Cátia Azevedo, nossa irmã Neide, Kátia, Deus abençoe a casa de vocês. Só está dando para ler esses nomes, não dá para ver mais quem está aí. Tenha um bom domingo em família, Deus abençoe a Lília, paz do Senhor. Deus abençoe o Celso, Diego, Mateus, família. Deus abençoe minha querida esposa Andréia, que está conosco, Henrique Domingues. Deus abençoe, Deus multiplique bênçãos espirituais sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? Logo mais às 19 horas estamos de volta
com mais uma palavra em 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, amém? Às 19 horas, Deus abençoe Ana Paula, Deus abençoe Celso. Amém, meus irmãos? Obrigado pela presença de vocês, por essa comunhão, essa ligação. Fazer uma live sem ninguém, obrigado Patrícia Oliveira. Fazer uma live sem ninguém é como você dar uma festa e não ir ninguém, é terrível. Obrigado pela presença de todos, Deus abençoe e multiplique grandemente aí. Alguns irmãos estão curtindo, eu não consigo ver quem é, só o rostinho. Reginaldo, Ana Paula, Natanael Galvão, Santos Galvão, Deus abençoe, meu querido. Deus é contigo, Natanael. Amém? Deus abençoe rica e abundantemente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente manhã na presença de Deus. Amém.